Olá, aqui é o Bispo Paulo César Lima, pastor-presidente da Assembleia de Deus em Cristo, Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. É um imenso prazer estar mais uma vez com vocês aqui nesse culto online. E hoje é a terça-feira da vitória. E eu gostaria de proclamar a vitória de Jesus e que isso reverbere pelos quatro cantos da terra. Jesus é a nossa vitória. A morte dele garantiu a nossa vitória. E por isso, Paulo diz: somos mais do que vencedores. Curve a sua fronte e ore comigo nesta hora, antes de nós falarmos qualquer coisa a mais. Pai Celestial, mais uma vez estamos na tua presença nesse culto, Pai, online, da terça-feira da vitória. E para nós é um privilégio, Pai, podermos falar a tua palavra, podermos disseminar o teu evangelho, podermos, ó Deus, levar a tua palavra àqueles que necessitam da tua verdade. Pai Celestial, em nome de Jesus, que cada pessoa que estará ao alcance da nossa voz, deste vídeo, sejam impactadas pelo teu Espírito Santo, sejam renovadas, sejam restauradas, e que, ó Deus, o desespero que tomou conta do seu coração até agora, a esperança possa fluir, possa brotar a partir do poder da palavra de Deus. Ó Deus, confiamos na tua palavra, confiamos no teu Espírito Santo, Pai, que pode fazer, ó Deus, destas palavras uma maneira de abrir corações para que as pessoas sejam tocadas, ou pelo menos disponibilizar as pessoas para abrirem o seu coração, para receberem a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um, da criança até o mais idoso ou a mais idosa, sejam abençoados em tudo. Todos os membros da nossa igreja, Pai, sejam abençoados em tudo e por tudo, porquanto nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu gostaria de falar a vocês sobre o tema é dando significado à vida. Para tanto, eu gostaria de abrir a palavra, a Escritura Sagrada, para ler com vocês no capítulo 10, versículo 10 do Evangelho segundo João. O texto diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham com abundância. Repito o texto, capítulo 10, versículo 10 do Evangelho segundo escreveu João. Tradicionalmente nós aceitamos assim. Diz assim o texto: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? O nosso tema, então, é dando significado à vida. A maioria das pessoas estão em total crise porque não sabem quem são, para onde vão e o que desejam de fato com a sua própria existência. E como essa crise ela vai carcomendo, ela vai corroendo a vida humana, há tantos suicídios. Quando você ouve falar de suicídio, que vem através de um transtorno mental que a pessoa tem, é uma coisa. Agora, quando você tem suicídios, quando as pessoas desistiram da própria vida, aí é uma outra coisa. As pessoas estão desistindo de viver porque a desilusão vem tomando conta dos corações. As pessoas, cada vez mais, elas se decepcionam. Cada vez mais elas se desiludem. Cada vez mais elas vão perdendo a esperança pela vida. Porque, às vezes, você está segurando uma corda que não é uma corda firme, forte, para a sua existência. Você está segurando uma corda que pode ruir a qualquer momento. Porque você está colocando a sua crença, você está colocando a sua fé em alguma coisa que não tem durabilidade, não tem perenidade, alguma coisa que não é tão forte para você lançar
a sua esperança e a sua confiança. A Bíblia diz que nós temos que lançar a nossa esperança e não lançá-la para baixo, mas lançá-la para cima. E aí, e essa esperança vai ser como âncora da nossa alma. E quem vai segurar essa âncora é Deus. Dostoiévski já dizia que nós temos um buraco dentro do nosso coração do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus pode preencher este buraco existencial que cada um de nós tem. Mas o texto que acabamos de ler esta noite para vocês, nesse culto online da terça-feira da vitória, é que, primeiramente, o ladrão aí nesse texto, a partir de uma leitura do contexto, não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com Satanás. Embora indiretamente isso possa acontecer, indiretamente, mas você não pode tirar da mensagem o conteúdo que ela tem. O conteúdo dessa mensagem é Jesus chamando a atenção para os mercenários. Aqueles que, em vez de entrar pela porta, eles pulam o muro. Então, pular o muro aí, só os ladrões pulam o muro. São os mercenários que usam a fé do povo para adquirir riquezas, para tirar tudo que o povo, a partir da crença, a partir da fé. São os mercenários, eles vêm para roubar, matar e também destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Agora, vamos falar um pouquinho dessa palavra abundância que vai aparecer no texto aí, que é a palavra perisson. Perisson, esta palavra, que significa, na língua grega, ela tem vários significados. Por exemplo, a palavra perisson, que é a palavra abundância que aparece em algumas traduções, ou a palavra plenamente em algumas outras traduções, ela tem o sentido de muito, muito bem, além da medida, mais uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Então a palavra abundância traz esse sentido no original grego, tá? Perisson, que quer dizer muito, muito bem, além da medida, mais uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Esta é a palavra. Jesus, com esta expressão, a expressão, inclusive, vida que ele usa é a palavra zoe, com essa expressão ele está trazendo para nós o significado da vida. Jesus nos deu o significado para nós vivermos a vida. Você já ainda não encontrou isso na Bíblia, no Novo Testamento. A vida de Jesus nos dá um exemplo de como a gente dá significado à vida. A vida precisa ter significado. E aí eu estou evocando a lembrança aqui de um mito grego, o chamado mito de Sísifo. Quem foi Sísifo? Sísifo foi uma personagem que foi condenada por Zeus e pelo Olimpo a carregar permanentemente pela eternidade um rochedo que ele pegava na planície e ele tinha que levar esse rochedo enorme até o cume do monte, ou até o cume da montanha. E quando ele chegava no cume da montanha, esse rochedo rolava de novo para baixo e ele tinha que fazer tudo de novo, pegar esse rochedo e levá-lo até o cume da montanha. E quando ele chegava lá, o rochedo girava e vinha para a planície. Essa foi a condenação de Sísifo por Zeus e pelo Olimpo. Tá bom, pastor? Tá bom, bispo? O que significa tudo isso? Isso é uma metáfora fantástica para nós. Porque a questão é: o que você está fazendo da vida? Se você não dá significado à vida, é como se você estivesse fazendo a mesma coisa que Sísifo, rolando uma rocha até o cume da montanha e ela rolando para baixo. E você rolando ela para cima e ela rolando para baixo. Ou seja, isto significa que a sua vida não tem nenhum significado
senão o absurdo de repetições sem fim. Então eu gostaria de trazer pelo menos 3 aspectos importantes que eu vejo nesse não movimento de Sísifo. Porque se você faz sempre a mesma coisa e você não sai do lugar, é um não movimento. Não é movimento. Você não está dando significado a nada. Você está vivendo da nulificação da própria vida. Você está vivendo uma absurdidade da vida. Então vamos ver algumas coisas nesse sentido. Pelo menos 3, eu não quero ser muito entediante. Tá? Então eu diria o seguinte: o que me mostra este mito de Sísifo comparando com o que Jesus falou, dando significado à vida? Primeiramente, nada mais é tão tedioso e insuportável do que o trabalho sem sentido. Nada mais é tão tedioso e insuportável do que o trabalho sem sentido. Eu estou falando de uma atividade para nada. Trabalho sem sentido é uma atividade para nada. É o chamado não sentido das coisas. Logo, uma forma de tortura. Toda vez que a vida não faz sentido para você e tudo que você faz é um não sentido, porque você faz sempre tudo para o nada, então é uma forma de tortura. A vida que você está levando é uma forma de tortura porque ela não tem sentido e não dá sentido para nada. Então é marcante este mito que traz para nós uma metáfora fantástica acerca da vida, do não sentido à vida. Porque a verdade é que Sísifo, ele não para saber o que ele está fazendo. Ele está apenas repetindo uma coisa. E nesta repetição, tudo que ele faz é para nada, porque tudo volta ao ponto zero. Quando ele pensa que está terminando uma tarefa, ele já tem que começá-la novamente. Isso parece mais o salário mínimo do povo. E o que é isso? É você trabalha o mês todo e quando você vai pegar o seu dinheiro, a pedra já rolou de novo para baixo. E você tem que rolar esta pedra, esse grande rochedo, para cima novamente. Isto é o que eu estou falando. Porque não existe nada que seja mais tedioso e insuportável do que o trabalho sem sentido. Ou seja, as coisas precisam ter sentido para mim. As coisas precisam ter sentido para a minha vida. Porque se eu fizer tudo o que eu faço na vida sem nenhum sentido, eu estou totalmente esvaziado de graça. É Calvino que diz que quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. E quando nós conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos a Deus. Nas Institutas de Calvino, você vê esse ensinamento dele. Quando conhecemos a Deus, conhecemos a nós mesmos. E quando conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos a Deus. E quando conhecemos a Deus e a nós mesmos, as coisas têm sentido para nós. As coisas não estão no vazio. Tá? Nós não somos pessoas ocas que vivemos uma vida de repetições e repetições e repetições, numa mesmice, numa rotina esmagadora e que não faz sentido nenhum para nós. A vida tem que ter sentido. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, é muito mais, é muito além do que a gente possa entender e até antecipar. É muito mais. É vida, é zoe. Não é vida bios, mas a vida zoe, a vida que faz sentido para nós. É uma vida dentro de uma dimensão espiritual, porque a vida não é só matéria, a vida não é só isso que está diante dos nossos olhos. Paulo disse: se nós pensamos que a vida é só isso, nós somos os mais miseráveis de todos. Paulo está falando sobre a não esperança.
As pessoas que não olham para frente e imaginam que a vida é só isso, onde seus olhos alcançam. Paulo disse: se pensarmos assim, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a vida ela tem que fazer sentido para mim no aqui e agora e também para além de tudo isso. Nós temos uma esperança em nosso coração. E essa esperança está bem guardada, está bem protegida no nosso coração. Nós entendemos que isto tudo aqui é apenas um ensaio de tudo que vai acontecer dentro de uma outra dimensão. Que nós já podemos viver essa outra dimensão, já que Paulo disse que nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós já estamos nesta posição gloriosa, nessa posição esplêndida, nessa posição privilegiada. Então, nada é mais tedioso e insuportável do que fazer um trabalho sem sentido. Dê sentido à sua vida. Procure aquele que possa dar sentido à sua vida. Ele faz toda a diferença quando ele entra no nosso coração. Ele faz toda a diferença quando a sua vida passa a ser também a vida que nós vivemos. Como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é propósito cheio. Isso é significado cheio. Quando Cristo começa a viver em mim, a minha vida não é mais minha, mas é dele. A minha vontade não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele, porque eu perdi a minha vontade na vontade dele. E aí tudo começa a fazer sentido. Quando é que tudo começa a fazer sentido para nós? Quando nós conseguimos enxergar com os olhos espirituais. Quando os olhos espirituais se abrem. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a glória do Evangelho de Cristo. Este é o sentido da palavra. As pessoas estão nesse estado mórbido de cegueira, cegueira espiritual. E aí nada faz sentido. Tudo é vazio, tudo é tédio, tudo é extremamente insuportável, intolerante ou intolerável. Mas quando a sua cegueira cai por terra, quando as escamas dos seus olhos caem por terra e você descobre esta dimensão espiritual, ela começa a fazer sentido, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, vida plena. Glória a Deus. Uma outra coisa que eu vejo nesse mito de Sísifo, nesta repetição constante e sem sentido, nessa coisa absurda e extremamente condenatória, é que a pior condenação para o homem é o não sentido das coisas, que é o movimento repetitivo que a gente chama de movimento sem deslocamento. Então, número 2, a pior condenação para o homem é o não sentido das coisas. Albert Camus, filósofo francês, que morreu na década de 60, este homem fez uma análise sobre o mito de Sísifo. E ele descobriu que a pior condenação para o homem é o não sentido das coisas. Porque o não sentido das coisas é vazio, é o vazio. O não sentido das coisas é vida ponto zero. O não sentido das coisas é esvaziamento. O não sentido das coisas é você não ter propósito nenhum com a sua vida. Não existe condenação pior do que esta para o homem, que é o não sentido das coisas. É você fazer como Sísifo, rolar a rocha até chegar ao cume da montanha, e quando você chega lá e pensa que você terminou um trabalho, terminou alguma coisa, você tem que recomeçar. E esta repetição brusca, absurda,
não traz a você nenhum sentido. É o que eu estou dizendo. O não sentido das coisas é a pior condenação para um ser humano. As pessoas estão indo de del em del, as pessoas estão indo de um lugar para o outro, as pessoas estão se deslocando de um lugar para o outro, mas o seu movimento é movimento sem deslocamento. O tédio, o cansaço, a exaustão. E aí eu penso naquilo que Jesus disse no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, quando ele se coloca na posição extremamente divina. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo suave. Ele, quando se levanta para dizer isso, ele está tomando uma posição que só os rabinos poderiam dizer, e diziam isso. E Jesus está tomando o lugar, esta posição, para falar sobre os cansados, os oprimidos, os que já estão em estado de exaustão. E por quê? Porque não tem o sentido das coisas na sua vida. Para quem Jesus estava falando ao falar sobre isso? Jesus estava falando exatamente para os religiosos da época. Mas, pastor, isto não tem a ver com uma mensagem evangelística, esse texto? Não. Isto é uma mensagem para reparações. O que aqueles religiosos estavam precisando na vida era de reparações. O que eles estavam vivendo nada mais é do que o mito de Sísifo, rolando uma rocha até o pico da montanha e ela rolando para baixo de novo. Você pode viver um tipo de cristianismo assim, você pode viver um tipo de religiosidade assim, você pode viver um tipo de religiosismo dessa forma, essa coisa repetitiva, essa mesmice, essa rotina, esse lugar comum, essa coisa que traz para você o tédio, a exaustão, o cansaço, a paralisação de movimentos. Porque quando acontece a paralisação de movimentos é exatamente quando as coisas não fazem sentido para você. Ou o não sentido das coisas. Esse movimento sem deslocamento. Essa coisa que parou, você parou no tempo e no espaço e não sabe que isso está acontecendo com você. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem milhares e milhões de pessoas que estão paralisadas no tempo e no espaço. Tudo que fazem é repetir uma coisa, mas elas não conseguem sair do lugar. Escute o que eu estou dizendo. Quando você não vê sentido nas coisas, quando para você as coisas não têm sentido, então você está paralisado no tempo e no espaço. Porque a gente só se movimenta quando a gente tem alvos definidos, quando a gente tem metas definidas, quando a gente tem propósitos definidos. Aí nós temos um movimento porque nós temos um caminho a seguir. Mas quando as coisas perdem sentido para nós, a gente não tem o que fazer. E o mito de Sísifo serve muito bem a isso, fazendo um contraste entre ele e o que Jesus veio trazer para nós. Jesus veio trazer uma prática religiosa de alto risco. E se você não se arriscar nessa prática religiosa, não está havendo sentido na sua vida. Para Jesus, se arriscar
arriscar a vida, arriscar propósitos e metas, isso é muito importante. Jesus não quis trazer para nós uma religião estática, uma religião parada, uma religião de liturgias mortas, rituais mortos, mórbidos, sem sentido. Mas Jesus veio trazer para nós uma religião com uma perspectiva bem dinâmica. E a dinâmica é você se arriscar. Se você recebeu um talento, então multiplique esse talento, dobre esse talento. Se você recebeu 2, dobre também esses 2 talentos. E se você recebeu 1, dobre também esse talento. Não é para você esconder, não é para você abrir um buraco, esconder o talento e achar que o que você está fazendo é proteger o que Deus deu a você. Não. Não existe essa visão protecionista. A partir de Jesus, ele mostra que a vida é risco. A vida é risco, é alto risco. Empreendedores se arriscam. Pessoas que querem fazer alguma coisa se arriscam. Pessoas que querem sair do lugar se arriscam. Pessoas que querem transformar situações ao seu redor se arriscam. Isso significa que essas pessoas têm objetivos, têm metas. Não existe coisa pior do que você viver uma vida sem metas, sem objetivos, sem propósito. Significa que, é o que nós estamos dizendo, é o não sentido das coisas. Não existe condenação maior e pior para um homem do que ele não ter o sentido das coisas, do que ele perder o sentido das coisas. Isso significa perder a vida. A vida está esvaindo pelos seus dedos. Tem pessoas que precisam entender essa mensagem hoje. O que você está fazendo com a sua própria vida? O que você está fazendo com a sua própria existência? O que você está fazendo com aqueles propósitos que Deus deu a você? E que em algum momento da sua história, em algum momento da sua vida, eles foram reduzidos a pó, foram reduzidos a nada. E hoje o que você tem é apenas um rochedo que você vai rolando até o cume da montanha. E quando chega lá em cima, ele já rolou e já está aqui embaixo. E você tem que descer e fazer o mesmo movimento. Se você está assim, vivendo assim na sua vida, pare tudo. E recomece. Mas recomece de maneira acertada. Recomece colocando Deus como parâmetro, colocando Deus como objetivo maior da sua vida. Bem, em terceiro lugar, quando eu vejo este mito de Sísifo analisado por Camus, Albert Camus, o filósofo, ele vai dizer o seguinte, que essa maneira de Sísifo fazer as coisas repetidas, elas trazem a terceira ideia, que a ideia é que a vida sem propósito é um tremendo absurdo. Gostaria de colocar essa palavra tremendo para reverberar aí nos seus ouvidos. Uma vida sem propósito é um tremendo absurdo. Como eu disse logo no começo, viver de absurdidades. Viver uma vida sem sentido. Não encontrar sentido nas coisas. É você viver uma vida sem propósito. E viver uma vida sem propósito é um tremendo de um absurdo. Como é que a gente pode resgatar tudo isso? Então, fazendo o contraste entre este mito de Sísifo com a palavra de Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, a gente percebe que são os opostos aqui. Que Jesus mostra que a vida que Ele está nos dando é muito mais do que podemos imaginar. É como eu disse
na definição da palavra perisson, que chega a ser mais do que era e de se esperar ou antecipar. Ou seja, a vida que ele nos traz chega a ser mais do que a gente espera ou pode antecipar. É vida com propósito. Por isso eu sempre estou tocando nessa mesma tecla. Você tem que pensar na sua vocação, você tem que pensar na sua chamada, que tem a ver com a sua missão, vocação, missão, propósito que você tem que ter com Deus. E quando a gente sabe da nossa vocação, a gente sabe exatamente o que temos que fazer. E em quarto lugar, olha, então você tem vocação, missão, propósito e legado. Essas 4 coisas têm que acompanhar a nossa vida. Porque quando a gente tem a vocação, quando a gente sabe da nossa vocação, a gente está sabendo quem de fato nós somos. E por que estamos neste planeta e o que temos que fazer. Quando eu falo de vocação, eu estou falando daquele elemento indiscutível de você entender, de entendimento sobre por que você está onde você está, porque você é o que você é. Isso significa vocação. Deus nos deu uma vocação. Para todos os seres humanos, Deus distribuiu vocações. Se você é vocacionado para fazer uma coisa, não deixe de fazer, para que você encontre um objetivo na vida, para que você encontre um propósito na vida, um sentido na vida. Segundo, é missão. Você precisa entender isso. Qual é a sua missão? O que eu devo fazer como ser humano? Qual é a minha missão? Deus tem uma missão para cada pessoa. Terceiro, propósito. Qual o propósito da minha vida? Por que eu estou onde eu estou e o que devo fazer como pessoa humana? Tem pessoas que, depois de um tempo, elas se descobrem. Elas descobrem de fato a sua vocação. Às vezes você faz tanta coisa que está totalmente distante daquilo que você tem que fazer como pessoa. E ao longo da vida, você vai aprendendo aqui e ali, levando pancadas aqui e ali, caindo e levantando, e lá na frente você vai entender qual de fato é a sua vocação, qual é a sua missão, qual o propósito para o qual Deus chamou você. E em quarto lugar, o legado. Legado. Então, a vida é distribuída assim, para que ela tenha sentido, porque vida sem propósito é um tremendo absurdo. Vida sem propósito é um tremendo absurdo. Então eu quero deixar essas 3 coisas aqui para você. Vamos relembrar nesta pequena reflexão que a gente faz nessa terça-feira da vitória. Eu deixo para você esse contraste que eu tentei trazer para você sobre o mito de Sísifo e a palavra de Jesus. O mito de Sísifo mostra 3 coisas que não são muito legais. Primeiro, nada mais é tão tedioso e insuportável do que o trabalho sem sentido. É o cara rolar o rochedo até o cume da montanha e quando ele chega lá em cima o rochedo já desceu, já está rolando aqui para baixo novamente. Ou seja, o que eu estou dizendo, uma atividade para nada. É o chamado não sentido das coisas. Logo, uma forma de tortura. Porque toda vez que você faz da sua vida um não sentido, toda vez que você não dá sentido à sua vida, tá? E as coisas que você faz é para nada, você está vivendo uma verdadeira tortura. Segundo, a pior condenação para o homem é o não sentido das coisas. Ou seja, aquele movimento repetitivo
que é um movimento sem deslocamento. E quando você não dá sentido às coisas, a sua vida está paralisada. Você paralisa a sua vida. E é lógico, uma vida paralisada, uma mente paralisada é oficina do diabo. E, finalmente, o terceiro ponto é: a vida sem propósito é um tremendo absurdo. Essas ideias foram tiradas de Albert Camus, um filósofo que morreu nos anos 60. Diziam que ele era existencialista, mas ele não gostava dessa alcunha de existencialista. E ele percebeu, através da análise do mito de Sísifo, essas três coisas. Nada mais é tão tedioso, insuportável do que o trabalho sem sentido. A pior condenação para o homem é o não sentido das coisas. E, finalmente, a vida sem propósito é um tremendo absurdo. Do outro lado, eu li para vocês a mensagem de Jesus, uma mensagem extraordinária, uma mensagem de vida, trazendo a realidade da vida para nós. Ele disse: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu falei aqui que a palavra abundância, que é a palavra perisson no grego, tem o sentido de muito, muito bem, além da medida, mais, uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. É a palavra perisson, que aparece nas traduções como a palavra plenamente ou a palavra abundância. Então Jesus trouxe para nós o significado da vida. Então esta mensagem, que tem o sentido de dar significado à vida, nada mais do que essa descoberta que a gente faz dessa leitura bíblica desta noite. Jesus veio dar significado à vida. E por isso não é admissível, não é admissível que você viva em Cristo uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida que não tem significado das coisas, uma vida, um trabalho que você está fazendo, mas é para nada. E um trabalho para nada é trabalho sem sentido. Isso não é trabalho, isso passa a ser uma tortura. Deixa eu dizer, ou você carrega o jugo de Jesus, que é leve, o fardo de Jesus, que é leve, e o jugo de Jesus, que é suave. E isso tem a ver com os ensinamentos, porque os rabinos da época, eles tinham esse parecer, que os seus ensinamentos eram como um jugo. Só que o jugo dos rabinos eram pesados. Os jugos eram pesados. Agora Jesus está dizendo que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Nós não vamos entrar aqui numa exegese sobre isso, porque isso é uma outra mensagem, mas o que eu quero dizer para você é que Jesus não admite um tipo de religião onde você anula a vida. Olha só uma coisa que eu quero deixar bem claro para você. Quem disse que religião é a anulação da vida? Religião, no sentido, na perspectiva de Jesus, é você achar a vida. Você acha a vida, você não perde a vida, você acha a vida, você não anula a vida. Você entende essa coisa mais que a vida te dá, essa coisa que vai além, como eu digo aqui na palavra perisson, além da medida. Tá? Essa coisa que nos coloca em contato com algo que vai além da medida, muito mais abundante do que você possa imaginar ou até antecipar. O que eu quero dizer para você, em outras palavras, olhe, pare tudo e escute o que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo para você que ser cristão, ser de Jesus,
não tem nada a ver com anulação da vida. Tem pessoas que dizem assim pra gente: não, eu estou até pensando, mas deixa eu curtir a vida e depois que eu curtir bem a vida, aí eu entro para a igreja. Não, você está completamente errado. Para você curtir a vida, você tem que vir para Jesus. Você só vai curtir a vida de fato se você entender os vieses do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus, que abrem os nossos olhos para que a gente realmente curta a vida. Pessoas que entram na igreja e fecham seu sorriso, pessoas que entram na igreja e deixam de ser alegres, pessoas que entram na igreja e começam a ser carrancudos, pessoas que entram na igreja e se privam de, de ser felizes, pessoas que entram na igreja e de repente, parecem pessoas, estátuas, parecem pessoas que perdem completamente o sentido da vida. A vida não é isso. O que Jesus veio trazer, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Significa que é para além do que você imagina. Se você já tinha alegria, a alegria será mais além. Se você já tinha felicidade, a felicidade será muito maior. Se você já tinha esses elementos de graça na sua vida, isso será em abundância para você. Não é o contrário. Pelo amor de Deus, não faça do cristianismo um lugar mórbido, uma vida mórbida, uma vida carrancuda, uma vida, sabe, rígida, uma vida sem alegria, sem felicidade, sem exibir a satisfação no coração. Pelo amor de Deus, não faça da vida isso, porque a vida assim é uma vida sem sentido. Você não está sendo condenado, você está sendo absolvido por Jesus. Entregar a vida a Deus não significa que você não possa usufruir de coisas que você vinha usufruindo no sentido legal da palavra. Aquilo que é legal, aquilo que de fato é verdadeiro, aquilo que de fato edifica. Você não vai deixar de fazer isso. Você vai deixar de fazer o engano, a mentira, a promiscuidade. Essas coisas você vai deixando. Mas coisas que você traz no peito, eu vejo às vezes, chegam à igreja, pessoas novas convertidas, e elas vêm com alegria, efusivas elas são, e às vezes elas são emparedadas por pessoas de dentro da igreja que tentam tirar a alegria dessa pessoa, tentam conter essas pessoas. Não façam isso. Não façam isso. Nunca se esqueça que quando um pecador se converte, há uma alegria no céu. Então que tenhamos alegria, que deixemos as pessoas serem o que elas precisam ser em Deus, e agora com uma vida abundante. Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Que o Senhor da vida e que dá significado à nossa existência, Ele possa nos tocar e nos tirar dessa morbidez, nos tirar dessa rigidez, nos tirar dessa situação morta em que nós estamos, para gerar de novo vida e dinâmica para cada um de nós. Eu deixo esta palavra com você e que Deus abençoe a sua vida nesta terça-feira da vitória. E repito, vamos reverberar a vitória de Cristo nos 4 cantos da terra e dizer para nós mesmos que nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Amém? Curve a sua fronte e ore comigo. Pai Celestial, eu peço a Ti nesse instante curas em áreas emocionais, em áreas do psiquismo, Pai, em áreas, ó Deus, das emoções, onde as pessoas precisam, em nome do Senhor Jesus, resgatar a própria vida, melhor dizendo, o próprio sentido da vida.
para não ficarem, ó Deus, rolando esse rochedo até o cume da montanha e toda hora o rochedo volta ao seu lugar e tem que ser rolado de novo. Que as pessoas saiam dessa condição, que as pessoas saiam dessa paralisação da vida, que as pessoas saiam desse não sentido, que as pessoas saiam desse fazer para nada, que as pessoas saiam desse movimento sem deslocamento e que as pessoas comecem a viver uma vida nova, esta vida em abundância. Em nome do teu filho Jesus, cura as pessoas, cura emocionalmente e cura fisicamente, Pai, emocional e fisicamente, Pai. Que essas pessoas tenham contato contigo nesta hora, Pai, e muda a vida, vira o jogo da vida, Pai, que eles saiam desta tortura, que eles saiam desta condenação, que eles saiam dessa situação onde estão, porque Jesus nos chamou para vivermos uma vida abundante. Ele nos deu significado à vida e é com este significado que nós vamos viver, sabendo da nossa vocação, da nossa visão, da nossa missão, do nosso propósito e do legado que devemos deixar. Em nome do teu Filho Jesus, é o quanto nós te pedimos e agradecemos. Aleluia. Dê o seu like aí no nosso YouTube, tá? Nessa programação, nesse culto online, não esqueça, para que você receba todas as nossas mensagens, estudos. É só você fazer a sua inscrição aí no YouTube, não esqueça disso, tá? E vem aí a nossa ceia do Senhor, que será no dia 3 de maio, ceia do Senhor. Na quinta-feira, no culto da quinta-feira, eu vou dizer então para os irmãos como será a nossa ceia no dia 3 de maio, em nome do Senhor Jesus. E olhe bem para mim. Isso tudo que está acontecendo no mundo vai passar, porque tudo passa. E que venha a bonança e a liberdade para a gente ir para a nossa igreja e cultuar ao nosso Deus. Que seja isso um grande aprendizado para nós, para que a gente dê valor àquilo que a gente precisa valorizar. Deus abençoe você rica e abundantemente e até quinta-feira no culto da palavra. Deus abençoe você em nome de Jesus.